E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre clima organizacional, né? Eu já passei para vocês um texto aí da Solids, né, para a gente introduzir o tema. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Então, nós começamos aqui com uma reflexão dessa diferença entre clima organizacional e cultura organizacional. Vocês já pararam para pensar nessa diferença? Vocês já se sentiram com dúvida com relação a essa diferença? Nós vamos começar a aula então conversando um pouquinho sobre essa relação e sobre as diferenças entre esses dois termos, ok? Bom, começando aqui sobre cultura organizacional. O que acontece aqui com a cultura organizacional? A cultura organizacional, ela diz respeito a algo relativo à sua origem, ok? Aos seus princípios, aos seus valores, a forma como a direção, a alta direção, a presidência, enfim, o proprietário da empresa, como ele se posiciona, como ele conduz a empresa. Então aqui tem a ver com como a forma como a empresa funciona culturalmente. Isso tem muita relação com a fundação dessa empresa. Então, é algo que se pratica e que todo mundo ali pratica por ser herdado ali dessa fundação e que passa com o tempo a se tornar um pressuposto padrão de funcionamento, como isso sendo certo naquela organização. Então, a cultura organizacional ela tem tendência a ser imutável, ok? A partir do momento que a empresa existe, ela funciona daquela maneira. A gente não vê as empresas mudando a sua cultura no dia a dia, óbvio, quando acontece uma fusão, uma venda, né? A empresa ela é comprada por outro administrador, enfim, ou acontece aí uma joint venture, uma fusão com uma outra empresa e vai mudar efetivamente a sua forma. Aí as pessoas que estão à frente da organização mudam muito, então acaba acontecendo uma mudança quando tem troca de geração e tudo mais. Mas isso é muito difícil, muito raro e muito a longo prazo. Normalmente essa cultura é algo muito forte e que acompanha aí toda a vida da empresa, ok? Porque muitas vezes até herança aí, digamos, por uma empresa familiar que passa de pai para filho, a tendência é que normalmente se mantenha aquela forma de trabalho. Porque, agora vamos falar um pouquinho ai meu Deus, meu negocinho já parou de funcionar. Do clima organizacional. O clima organizacional, ele está relacionado a uma percepção das pessoas que trabalham na empresa com relação ao posicionamento dessas pessoas, ao entendimento das políticas, da estrutura, de como essa empresa funciona. Então, está relacionado com a percepção das pessoas. E, diferentemente da cultura organizacional, que é algo normalmente imutável, o clima organizacional ele pode variar de acordo com as mudanças que a empresa proporciona, com seu posicionamento, com a forma como ela conduz essas relações ao longo do tempo. Então, a cultura se confunde com o clima, porque as pessoas falam assim, a cultura lá é muito rigorosa, então o clima é pesado. Não necessariamente, ok? Por exemplo, você fazer boas contratações de pessoas que têm ali valores, princípios, formas de agir relacionado com dessa empresa, a tendência é que se tenha um clima bom, mesmo sendo às vezes uma empresa mais rígida, mais centralizadora, mais me fugiu a expressão, uma empresa mais tradicional, enfim, que não é muito não valoriza às vezes muito relações, mas se ela contrata pessoas ou se ela conduz de uma forma adequada, o clima ali pode ser bom, apesar de toda essa situação. Então confunde-se clima com cultura. Cultura são os valores, princípios, a forma da empresa trabalhar e que tende a ser imutável. O clima organizacional é a percepção que as pessoas que estão lá têm daquele momento em que a empresa está passando. Então, por exemplo, às vezes é uma empresa que tem um clima bom, mas ela vai acontecer uma mudança na forma de trabalho e tudo mais, isso pode afetar o clima e o clima cair durante aquele período. Por isso o clima ele tem que ser constantemente estudado, trabalhado e melhorado aí. Por isso que nós vamos ver hoje a respeito do clima organizacional. Vou ter que passar no dedão aqui mesmo. Bom, os primeiros estudos a respeito de clima organizacional, eles tiveram início lá na administração humanística, lembra aí mais ou menos no ano de 1924,
quando teve início, naquela experiência na fábrica de Hawthorne. Vocês lembram lá da teoria da TGA, né, quando vocês estudaram as teorias da administração? Então, na administração humanística, né, que foi essa teoria, teve esse estudo lá na fábrica de Hawthorne, que é uma fábrica de elétrica, onde eles expuseram as pessoas à iluminação. Lembram disso? Acharam que a iluminação poderia afetar a produtividade, quando na verdade eles perceberam que a importância das pessoas, o clima ali de trabalho é que influenciava efetivamente mais nos resultados. Então aqui nós temos a origem dos estudos a respeito de clima organizacional, ok? Bom, quando a gente tem um clima organizacional negativo, a gente tem uma tendência à ausência dos profissionais, ausência em todos os sentidos. Bom, ela se inicia com uma ausência de pensamento. Então as pessoas elas se tornam mais apáticas, mais fora ali daquele mundo. Então, às vezes elas estão ali presencialmente, mas elas não estão envolvidas com os assuntos, não estão antenadas com o que está acontecendo, então ficam mais aéreas, às vezes ficam mexendo no computador, mas com assuntos que não são relativos efetivamente à empresa, ao que ela deveria estar fazendo ali. E aí começa a se tornar uma ausência física, quando as pessoas começam a chegar atrasadas no trabalho, a passar mais tempo no horário de lanche ou no horário de almoço do que deveria. E aí se transforma às vezes em faltas ao trabalho, o famoso absenteísmo, né? Então isso é progressivo, essa ausência, primeiro como uma ausência de pensamento, de não estar ali envolvido com o trabalho, e isso evolui para uma ausência física efetivamente, ok? Já em climas organizacionais positivos, nós temos profissionais envolvidos com a empresa, com os resultados, eles entendem o seu papel, há diálogo, há comunicação nos diversos níveis da empresa, e efetivamente as pessoas elas entendem ele como parte do todo, entendem a importância do trabalho dela, mesmo que seja uma empresa mais rigorosa, mas há essa compreensão de que é assim que funciona ali, então não há desmotivação, ok? As pessoas elas estão ali normalmente de uma forma, né, não 100% das pessoas, mas num clima geral ele é positivo, ele é favorável à geração de resultados interessantes para a empresa, ok? Bom, para análise desse clima organizacional, a gente tem que recorrer a um conceito de Likert, que ele trouxe aí, que tem 3 variáveis na empresa que são importantes para a gente. Antes da gente pensar em avaliar o comportamento humano, de avaliar o clima, a gente tem que entender que uma empresa ela é composta de 3 variáveis. Variáveis causais, o nome causal tem a ver com causa. Variáveis intervenientes, que intervêm, que está ali no meio, que media. E as variáveis finais, então, as causas, as que intermediam e as finais. Okay? São essas 3 variáveis que Likert trouxe e que são importantes que a gente compreenda para estudar esse clima organizacional. A primeira variável, as primeiras variáveis estão no grupo de variáveis causais, ok? Causais é porque elas são efetivamente a origem de tudo na empresa, o que desencadeia todas as consequências positivas ou negativas dali em diante para a empresa. Então essas variáveis causais, elas têm a ver, por exemplo, com a cultura organizacional que a gente fez, que a gente conversou, a forma como essa empresa se posiciona e tudo mais, com os seus valores, princípios. Isso é uma variável causal que gera aí uma interferência nas outras variáveis da empresa. Aqui a gente tem também questão de tecnologia, o quanto a empresa investe em tecnologia, em estar atualizada, os objetivos, as políticas, estratégias da empresa se são claras, se são bem definidas, se estão traçadas, se são coerentes, ok? Se estão certas ou não, ok? Se foram bem desenhadas ou não, o estilo de administração. Então, tudo isso são variáveis causais, são situações que geram outras situações aí na empresa. Situações assim, são posturas, decisões, enfim, que geram outras variáveis aí na empresa. Então, essas são as variáveis causais, o início de tudo. Depois nós temos as variáveis intervenientes. As variáveis intervenientes, como eu já falei para vocês, elas intermediam as variáveis causais das variáveis finais. Então, elas são as que mais estão relacionadas com o clima organizacional, que tem a ver com essa percepção
das pessoas. Então, por exemplo, o que a gente tem de variável causal, interveniente, que deve ser estudado? A lealdade à organização, o quanto que as pessoas se identificam, como funciona a comunicação interna, a integração das equipes, a motivação, ok? São situações aí que são geradas pelas variáveis causais, que são a origem de tudo. Então, essa situação, essas variáveis intervenientes vão gerar aí as variáveis finais, que podem ser positivas ou negativas. O que são essas variáveis finais? Tem a ver com os resultados financeiros e de produção da empresa. Então, por exemplo, a margem líquida sobre vendas, a qualidade da produção, o lucro, a produtividade, os custos da empresa. E aí é que mora o problema. A maioria dos gestores, eles tentam tratar variáveis finais. Eles olham lá e falam, os custos estão altos, vamos reduzir custos. A produção está baixa, vamos aumentar a produção. Só que eles não atrelam essas variáveis finais a um estado de espírito ali das variáveis intervenientes que são proporcionados pelas variáveis causais, aquelas origens de tudo. Então, o erro da maioria dos gestores está que eles focam nessas variáveis finais e tentam trabalhar diretamente nelas. As variáveis finais são como se fossem sintomas de uma doença. Você não trata sintomas de uma doença, você tem que tratar a causa dessa doença. O que gerou essa doença. Porque tratar o sintoma você vai estar só camuflando uma situação, ok? Então, o clima organizacional, ele é gerado por variáveis causais, ok? O clima, a percepção são as variáveis intervenientes e isso gera resultados positivos ou negativos, que são as variáveis finais. Deu para entender essa relação? Então vamos seguir. Bom, como que uma empresa ela avalia o clima organizacional? Tem várias estratégias. A primeira, mais básica e a que deve ser praticada diariamente é a percepção dos gestores, a visão e o entendimento dos gestores de como está a sua equipe, de como está a relação com a sua equipe, seus subordinados, como eles estão trabalhando, se eles estão motivados ou não, se o clima está pesado ou não. Então, os gestores, eles são o primeiro termômetro ali da empresa para essa identificação de que o clima está bom ou ruim. E isso deve ser uma observação diária nas empresas. É papel do gestor fazer essa identificação diária de como está o clima e sinalizando isso para a organização. Outra forma é entrevista de desligamento. Então, tem empresas que simplesmente as pessoas pedem demissão ou são demitidas e não é tratado efetivamente o porquê daquilo ali. Então, uma conversa bem estruturada, uma entrevista de desligamento para saber as razões, as causas. Então, quando a pessoa pede demissão, por que você está pedindo demissão? O que acontecia aqui que não era interessante? Ou foi por algo que aconteceu aqui na empresa, ok? Ou quando a empresa demite, é para entendimento de, por exemplo, a pessoa estava com baixa performance. Por que dessa baixa performance? Muito absenteísmo. Por quê? Tem alguma relação com algo aqui na empresa, com o clima aqui na empresa? Então, esse entendimento do porquê a pessoa está saindo, seja ela desligada ou que pediu demissão, ajuda a empresa a entender o clima organizacional e o que pode estar levando a um clima organizacional negativo. Programas de sugestões, então pode ser um termômetro interessante para a empresa colocar caixinhas de sugestões ali onde as pessoas anonimamente ou não colocam ali algo que tá legal ou que não tá, que gostariam que melhorasse. Então ali se começa a vir algo, muitas sugestões de que tem algo ruim acontecendo, é um termômetro também para a empresa, para entendimento desse clima organizacional. Reuniões com equipes, então promover isso, está dentro do papel de gestor, reuniões com as equipes para entender essas relações, então de uma forma grupal entender esse clima ali. Proporcionar café da manhã com o presidente, né? A gente viu lá o presidente da Merco falando sobre isso, o quanto que as pessoas entenderam que elas fazem mais parte da empresa quando passaram a ter lá era chimarrão, né? Mas é esse mesmo princípio aqui. E por último, e a ferramenta mais a ferramenta padrão, mais institucionalizada, é a pesquisa de clima organizacional. Talvez alguns de vocês já tenham participado, conheçam essa ferramenta. Ela é a mais estruturada ferramenta para entendimento e tratamento do clima
organizacional. Então, tem diversas variáveis que a empresa pode analisar. Não necessariamente numa pesquisa de clima organizacional, a empresa ela tem que levantar todas as variáveis, até porque existem pesquisas que falam que depois de um determinado tempo as pessoas se desconcentram do que elas estão lendo e tudo mais e passam a responder as perguntas aleatoriamente. Então, tem toda uma forma de se organizar uma pesquisa de clima, um limite ali de questões, uma clareza dependendo do nível de instrução das pessoas que trabalham na empresa, mas ainda assim a pesquisa de clima organizacional ela é a ferramenta mais relevante e para que a empresa defina corretamente, ela precisa entender antes de começar quais variáveis ela tem que tratar, já eliminar algumas variáveis que não são relevantes, que não tem nada a ver, que a empresa tem certeza, né, por um entendimento prévio, com os gestores, com a relação com seus subordinados, o entendimento de que essas variáveis não são relevantes ali. A empresa precisa delimitar quais são os principais assuntos que ela vai trabalhar ali na sua pesquisa de clima. Então, eu trouxe algum exemplo dos principais fatores ali de análise em pesquisas de clima, ok? Bom, quais são esses fatores? Vamos começar aqui. Nós temos, em primeiro lugar e o mais importante, o trabalho em si dos funcionários. Como que as pessoas identificam ali a sua adaptação, se elas gostam do que elas fazem, se elas acham que o volume de trabalho está adequado, se elas acham que é coerente, que é justa a distribuição do trabalho entre os membros da equipe. Então é importante que as pessoas falem sobre a percepção que elas têm do trabalho em si que cada uma desempenha ali e o que elas observam na organização. Segunda questão, salário. É importante sim que as pessoas coloquem se elas entendem que o salário delas é compatível com o do mercado, se é justo com o que o mercado pratica, se é justo internamente, né? Se a empresa tem uma coerência interna salarial, ok? Os benefícios, se as pessoas entendem também que essa relação, outras empresas do mesmo ramo, na mesma região, oferecem algo parecido, ou com relação aos trabalhos, né, ao trabalho da empresa em si, se é justo, se são justos, né, os benefícios que essa empresa oferece, está suprindo efetivamente as necessidades desses profissionais. Outra questão, a integração entre os departamentos da empresa, se as pessoas enxergam que há uma relação aí, uma conversa entre os departamentos, ou se cada um trabalha isoladamente. Supervisão, estilo de gestão também é algo que normalmente entra nessa questão de clima organizacional, que é essa relação gestor e subordinado, né? Como funciona, qual o estilo, se está adequado ou não, se as pessoas percebem. Normalmente as pessoas têm mais essa visão com relação ao superior imediato, mas é importante que se estude em todos os níveis aí da organização. Próxima questão. A comunicação, se as pessoas acham adequados os canais de comunicação, se elas acham que as informações estão chegando para elas com qualidade e quantidade suficientes, se tem treinamento e desenvolvimento, se as pessoas percebem que tem essa oportunidade de se desenvolver, de aperfeiçoar as suas habilidades, seus conhecimentos ali na empresa, se tem possibilidade de progresso profissional, se existe plano de carreira, se isso é estruturado, se as pessoas têm estabilidade, né? Se elas se sentem ameaçadas o tempo todo de serem demitidas ou não, ou se elas se sentem ali tranquilas com relação fora eventos, né, extraordinários, mas se de uma forma geral elas se sentem estáveis ali na empresa. Relacionamento interpessoal entre, né, todos os funcionários ali, se eles entendem que isso acontece de uma forma harmônica ou não. Se o processo é decisório da empresa, se ela é ágil, se ela toma decisões, né, de forma correta. Condições físicas de trabalho, né, que a gente diz com relação a qualidades, tem um local de trabalho asseado, com postos de trabalho adequado para todo mundo, enfim. Relacionamento com o sindicato, se elas sentem que é justa essa relação ali com o sindicato que os representa. Olha, na questão do posicionamento da empresa, tá? A participação com relação a se a empresa dá oportunidade de participação em assuntos relevantes para a empresa ou não, se as pessoas simplesmente são executoras, se o pagamento de salário acontece corretamente, não tô falando o valor do salário, mas se a empresa paga em dia, se vem com muitos erros ou não, ok?
Próxima questão. Segurança no trabalho, se não acontecem muitos acidentes, né? Ou se as pessoas se sentem constantemente em risco ali. Se os objetivos são claros, né? Se a empresa ela coloca claramente todos os objetivos. Se é uma empresa que consegue fazer com que a equipe trabalhe focada em resultados, as pessoas entendam quais são os resultados que elas têm que buscar rumo aos resultados da empresa. Se a disciplina ela é cobrada de uma forma coerente, sem muita rigidez, com punições adequadas ou não, ok? Esse nível de rigidez da empresa, a imagem da empresa perante os funcionários, né? Perante o mercado, como os funcionários enxergam, é uma empresa bem vista ou não, né? Se as pessoas têm se o público em geral, a sociedade enxerga essa empresa com maus ou com bons olhos, ok? Ética e responsabilidade social, se a empresa cumpre a sua responsabilidade socioambiental também, né? Faltou colocar aqui. A qualidade e satisfação do cliente, né? Muitas vezes a gente vende um produto que os clientes não gostam. Então, por exemplo, uma equipe de vendas pode ser altamente desmotivada e o clima ser péssimo, caso ela perceba que os clientes não gostam daquele produto. Como que você vende um produto que os clientes não gostam, se as pessoas não querem comprar? Se há reconhecimento, se as pessoas são valorizadas, se elas são, se há um feedback positivo, né? Se as pessoas têm ali um bom desempenho de alguma forma recompensada. Se ela é uma empresa com vitalidade ou apática, sabe? Uma empresa que parece que o mundo está mudando, está acontecendo milhares de coisas e a empresa ali caminhando da mesma forma ou não, se ela muda, se ela está em constante evolução. Se as pessoas entendem que a empresa está num rumo de estratégias adequadas ou não. E se a empresa valoriza, dá oportunidade, respeita esses funcionários. Então, aqui são as principais variáveis. Percebem que tudo isso pode gerar um clima positivo ou negativo, da forma como for tratada? Então, a empresa vai desenvolver questionários aí para entender como que as pessoas enxergam cada um desses pontos. E aí é muito importante que a gente converse sobre essa pesquisa de clima organizacional, no seguinte sentido de não deixar resultados soltos. Não há nada mais frustrante para funcionários do que participar de uma ferramenta como uma pesquisa de clima organizacional, como uma avaliação de desempenho, e simplesmente responder um questionário e não ter nenhum retorno sobre isso, não saber os resultados daquilo ali. Por quê? Só de se realizar uma pesquisa, de se colocar uma caixinha de satisfação, as pessoas já se motivam no seguinte sentido: estamos sendo observados, eles estão preocupados com a gente. Isso foi o que aconteceu lá na experiência de Hawthorne. Aí foi a questão, eles queriam ver a iluminação, mas o que gerou resultado foi as pessoas entenderem que havia uma preocupação com elas. Então, ok, isso já gera uma motivação, já gera uma melhoria ali da percepção das pessoas. Só que, se isso não é tratado, isso pode ter um efeito inverso e piorar o clima, piorar aí a questão de desmotivação. Então, a gente fala que no clima organizacional, a gente roda o famoso PDCA, porque o clima organizacional ele também tem que ser uma ferramenta de melhoria contínua. Normalmente, ela deve ser aplicada anualmente ou no máximo a cada 2 anos. Por quê? O clima ele muda. Então, a empresa precisa entender o que está puxando o clima para baixo para não deixar chegar a um nível crítico e está sempre em constante ajustes ali para a melhoria desse clima. Então, o ciclo PDCA, como ele é um ciclo de melhoria contínua, ele se aplica perfeitamente à questão do clima organizacional. Então, como que funciona? Na primeira etapa, que é o plano, né, de planejar, a empresa ela estrutura, ela faz conversas, reuniões com gestores para entendimento dos principais pontos, como eu já conversei com vocês, para não tratar tudo efetivamente, mas aquilo que realmente pode estar interferindo no clima organizacional. Então, ela faz um levantamento aí de informações necessárias para estruturar um questionário e aí ver como que vai ser essa aplicação, se vai ser uma pesquisa, se vai ser entrevista, se vai ser questionário, como que isso vai funcionar. Isso é o planejamento. Depois vem o do, que é de execução.
né, que é fazer. Essa execução é a coleta de dados, é aplicar aí os questionários corretamente, fazer com que as pessoas se envolvam e compreendam aí a importância de preencher com verdade, né, não preencher de qualquer jeito. Então isso cabe muito aos gestores direto, essa conscientização e esse envolvimento, promover esse envolvimento das pessoas na resposta desses questionários. O check, que é o de checar, vem da tabulação desses dados, então a empresa vai reunir todos esses questionários, tabular, entender a relação entre os dados e apresentar relatórios à diretoria. Então, o ACT, que é o de agir, é a fase talvez mais importante de uma pesquisa de clima organizacional, que é fazer um plano de ação para colocar em prática os pontos que observou-se que há necessidade de melhoria ali. Então as pessoas elas precisam perceber que algo foi feito, não necessariamente vou fazer exatamente o que você quer, mas dentro da realidade, dentro do que a gente pode oferecer, ou fazer com que elas entendam que aquela situação tem que acontecer daquela forma. Algum movimento tem que ser feito, porque senão a pesquisa de clima vai gerar um resultado inverso, uma pioria, piora com melhoria, né? Uma piora no clima organizacional, ok? Então é preciso fechar esse ciclo, não deixar essa ferida aberta, não deixar esse problema, tipo assim, ouvi sua opinião, mas ela não faz diferença para mim. Não, é preciso agir. Isso se chama pesquisa-ação. É muito forte isso no comportamento organizacional. Pesquisa-ação é pesquisar e agir. Não entender as razões e agir sobre elas, não simplesmente entender e deixar solto ali, porque isso gera um resultado inverso, um resultado pior. Beleza, pessoal? É isso por hoje, muito obrigada!